O Brasil é um dos países onde mais se registram casos de violência contra a mulher. Ocupa a 7ª colocação no ranking mundial. Só no ano passado, a Central de Atendimento à Mulher, o 180, registrou mais de 532 mil casos de violência. Em 81%, os autores são pessoas que têm ou tiveram vínculo afetivo com a vítima. Muitos afirmam que denunciar essa violência é a melhor forma de combater o problema. Por isso, é preciso aumentar e aprimorar equipamentos. Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que dispõe sobre a instalação de delegacias da mulher nos distritos policiais. Para falar sobre o assunto, estou recebendo a autora do projeto, deputada Sara Munhoz, do PCdoB, a delegada Rosmary Correia, ela que é presidente do Conselho da Condição Feminina, doutora Ana Rita Souza Prata, coordenadora auxiliar do Núcleo da Mulher da Defensoria Pública e também representante da Defensoria no Conselho da Condição Feminina, e Dulce Xavier, secretária adjunta da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres da cidade de São Paulo. E eu começo com a deputada Sara Munhoz para explicar um pouquinho o que seria e como seriam essas delegacias dentro dos distritos policiais. Bem, a princípio, olhando a região metropolitana de São Paulo, você encontra hoje instaladas 9 delegacias. Se você tem 9 delegacias instaladas para aproximadamente 5 milhões de mulheres, óbvio que por si só pela relação quantidade de delegacias e quantidade de mulheres agredidas, você já vai ter por aí uma subnotificação. Subnotificação essa que não necessariamente porque a mulher tem medo, mas que muitas vezes, por exemplo, alguém que foi agredido lá em Cocaia, etc. e tal, até ela vir, até Santo Amaro, por exemplo, para fazer uma notificação, ela já acaba desistindo. E então, uma das preocupações seria assim, que todo o aparato político já existente de polícia, né, com característica de polícia existente, comportasse uma equipe especializada, feminina, para atender, pelo menos num determinado período do dia, quando se não necessariamente nas 24 horas, a mulher vítima de violência, seja ela moral, sexual, física, seja ela da ordem que for. Agora, essa é a proposta. Delegada Rosa, a gente já fala da delegacia faz tempo, né? Criada em 1985, a gente sabe que até hoje existem desafios, né? E há muitos questionamentos com relação ao funcionamento das delegacias, principalmente a questão do horário, né? 24 horas a gente tem só a delegacia central, que é da Sé. E a mulher também não tem aquela coisa. O homem não escolhe o horário para bater na mulher, é sempre essa justificativa. Mas dentro dessa realidade, desde 1985, o que mudou e o que é preciso fazer para dar a essa mulher mais condições de denunciar? Esse caso que colocou a deputada é muito comum. Se a mulher não tem um aparato próximo a ela desiste muitas vezes, até por medo do preconceito que ela vai sofrer numa delegacia ou num distrito policial comum. Como é que fica essa situação? Bom, eu acho que o que mudou na realidade é um pouquinho é uma sensibilização maior do policial que atende a mulher vítima de violência. Quando eu digo policial, eu não quero me referir especificamente à mulher policial, à delegada de polícia, à mulher a investigadora ou escrivã. Seria o ideal, eu luto por isso, você sabe, há muito tempo, que que as delegacias da mulher fossem em muito maior número na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Quantas são na região metropolitana? Nós temos 9 na capital. E na região metropolitana, acho que umas 15, me parece, eu não tenho certeza. A última que foi inaugurada agora foi Santana do Parnaíba. Foi inaugurada recentemente. E tem aí uma extensa fila de cidades da região metropolitana que tem pedido a criação da Delegacia da Mulher. Qual é o maior problema que nós enfrentamos? É o problema de pessoal. Nós não temos mulheres em número suficiente para fazer esse atendimento em todos os lugares onde seria importante ter uma delegacia.
Se nós não temos mulheres em número suficiente, e se de repente, infelizmente, como em algumas delegacias já estão colocando homens em delegacia da mulher para fazer o atendimento da mulher, então é muito mais fácil, desde que nós não temos essa condição ainda, de que a gente trabalhe, capacite e sensibilize os homens para o atendimento à mulher. Por quê? Porque distritos policiais, delegacias de município, nós temos praticamente em todo o estado, em toda a capital e em toda a região metropolitana. E não temos delegacias da mulher. Então, a mulher vítima de violência, se for bem atendida no distrito, perto da casa dela, ou se ela for bem atendida na delegacia do município, ela pode fazer a sua queixa ali e esta queixa depois, esse boletim de ocorrência, ser encaminhado para a delegacia de mulheres existente na área. Claro que isso não é o ideal, lógico que não, o ideal seria isso que a deputada Sara quer. Mas a gente tem que ser muito honesta naquilo que a gente coloca. Não há possibilidade, pelo menos a curto prazo, e olha, são 30 anos de delegacia da mulher, esse curto prazo já passou faz tempo, né? Não há possibilidade de você colocar delegacias da mulher em todos os lugares onde elas têm sido solicitadas. Então, qual foi o único meio que a gente trabalhou e que a gente vem trabalhando? Capacitação e sensibilização dos homens, escrivães, investigadores, delegados de plantão, delegados de delegacias de município, que possam dar um bom atendimento à mulher que vai e que procura esse tipo de ajuda. Agora, é claro que, volto a repetir, o que a deputada Sara está propondo seria a cereja do nosso bolo. Seria aquilo pelo qual nós vemos lutando realmente há 30 anos. Agora, quando você me pergunta o que mudou, na minha opinião, o que mudou foi uma sensibilização maior do homem, do policial homem que atende a mulher vítima de violência. Porque a mulher ainda resiste muito, né, doutora Ana, em denunciar. A gente vê casos, até pelo que a mídia expõe. Eu sempre cito como exemplo o caso daquela cabeleireira que foi morta pelo marido. Ele tinha, né, manter a distância. Uma medida protetiva. Uma medida protetiva. É claro que ela não teve essa proteção, acabou sendo morta pelo marido. Aí a mulher que apanha do marido vê aquilo, fala, se eu for denunciar, vem uma medida protetiva, ele vai lá e me mata. Faltam mecanismos de proteção à mulher, não somente a delegacia. Mas se ela tivesse segurança nessa denúncia, o comportamento não poderia ser diferente, doutora Ana, com relação à mulher que sofre violência dentro de casa? Sem dúvida. Eu entendo que a mulher acaba deixando de denunciar, né, pela descrença, né, na efetividade da lei, porque a gente tem que reforçar que a Lei Maria da Penha é uma lei muito, muito moderna e foi considerada até uma das melhores legislações de proteção do mundo. No entanto, verificando esses casos em que, mesmo aplicadas medidas, ela não foi cumprida, ou os casos em que o homem acaba mesmo preso em flagrante, ele acaba liberado no dia seguinte, a mulher acaba tendo um receio de fazer uma denúncia. E a gente está falando de uma violência muito específica. É uma violência que acontece dentro dos lares, sem testemunha. A mulher acaba sofrendo violência daquela pessoa que ela construi um relacionamento por muitos anos, às vezes até de um familiar. Então, se ela não tem um acolhimento efetivo, uma educação e o que a gente chama de empoderamento, que é aquele encorajamento de uma rede de atendimento especializada na violência de gênero, ela não vai se sentir fortalecida o suficiente para fazer a denúncia e continuar com ela, porque não é só fazer o boletim de ocorrência, né? É dar andamento, comparecer à delegacia depois para prestar os esclarecimentos, e tem todo um processo posterior que é muito desgastante. Você acha que a mulher, tendo essa possibilidade, ou seja, um atendimento ampliado, ela vai denunciar mais? Eu acredito que sim. A questão da localização, né, da distância da delegacia é sim relevante. É claro que se ela tiver um atendimento acolhedor num DP, numa delegacia comum, ela vai registrar a ocorrência dela. Mas eu não acredito que seja só isso. Eu acho que é importante, na delegacia ou numa rede de atendimento próxima, que ela tenha um acolhimento por psicólogas, assistentes sociais,
que vão trabalhar toda essa questão, porque ela tem que pensar em toda a família, o que ela vai fazer de agora para frente, claro. O seu empoderamento econômico, que muitas mulheres acabam dependendo financeiramente do agressor. Então, é uma violência que tem que ser trabalhada em todas as suas formas. Eu vi uma matéria, eu não sei se eu estou errado numericamente, 5.600 e poucos municípios que a gente tem no Brasil, 105 municípios têm abrigo para mulheres vítimas de violência. Aí, como é que a mulher vai fazer? Eu falo assim, vou apanhar, vou denunciar e vou voltar para casa para apanhar de novo? Né? Porque ela depende financeiramente e muitas vezes emocionalmente desse marido. Então, se você não tiver uma rede de atendimento, que é o que a delegada sonha também, a deputada, eu acho que quem trabalha com políticas, né, para as mulheres, sonha com essa rede de atendimento, é claro que a mulher não vai denunciar. A gente vai ter mais e mais casos de mulheres mortas e agravando mais essa realidade. Sem dúvida, a delegacia é uma das maiores portas de entrada das situações de violência. No entanto, a própria lei fala que sem uma rede, um trabalho de todas as áreas, essa mulher não vai conseguir romper com o ciclo de violência que ela está passando. Então, o abrigo ou uma outra alternativa, a casa de passagem, que é por um tempo mais curto, até ela se reorganizar e ir para a casa de um familiar, ou até que se o juiz decida sobre a medida protetiva para retirar o agressor do lar. Então, essas redes, elas fazem com que a mulher se sinta protegida e a encoraja para fazer a denúncia. O que as prefeituras podem fazer, Dulce? O que São Paulo, por exemplo, a maior cidade do país faz com relação a isso? Porque a gente tem que dar um exemplo, né? Claro. Mas concordando com a fala da Ana Rita, essa questão das delegacias é muito importante, né? As delegacias são porta de entrada importante. No entanto, quando a gente fala da rede, é isso, né? A delegacia é o início de um processo criminal, né? E a gente gostaria muito que na delegacia tivesse uma equipe também que pudesse prestar esse acolhimento social, acolhimento psicológico. Ou um encaminhamento, né? Para onde vai essa mulher? Mas, imagina verdade, que as delegadas não ouvem. Então, doutora, para onde eu vou agora? Pois é, Aí a delegada olha para ela e fala assim... Por isso que é importante a rede, porque a delegacia, de fato, tem esse papel do acolhimento Sim. e do início do processo, fazer a denúncia. A rede de enfrentamento à violência é isso, é o acolhimento social, que vai ouvir, avaliar o grau de periculosidade dessa ocorrência, né, em que gravidade esse agressor está ameaçando a mulher e discutir com ela um processo de como ela vai sair dessa situação. Se ela quer ficar no abrigo, se ela vai buscar uma medida protetiva, se ela vai para a casa de um parente. Então, esse processo é discutido no centro de referência, onde tem assistência social, e também ela pode passar por uma psicóloga para se fortalecer, para discutir a situação dela, né? E quando há risco de morte, essa mulher pode ficar abrigada com os filhos com menos de 18 anos até 6 meses, né? No máximo 6 meses. Aqui em São Paulo a gente tem alguns abrigos, né, sigilosos. Nós temos 3 centros de referência sob responsabilidade da Secretaria de Política para as Mulheres e mais alguns de responsabilidade da Secretaria da Assistência Social, mas que funciona articulado conosco com o mesmo viés, de acolher a mulher, prestar informação, fazer assistência social com ela em relação a algum projeto social, algum programa que ela esteja necessitando, encaminhar para a defensoria quando essa mulher quer solicitar uma medida protetiva ou uma outra providência na área jurídica, né, encaminhar para a delegacia, porque às vezes as mulheres passam primeiro no centro de referência, recebe informação e depois vai para a delegacia e às vezes até facilita, né? Facilita muito. Facilita quando ela vai para a delegacia já sabendo o que ela quer e tendo mais informação sobre o que diz a Lei Maria da Penha, quais as possibilidades que ela tem, né? Então, o que a prefeitura pode fazer é articular esses atendimentos, né, sendo
quando tem uma Secretaria da Mulher, os organismos que estão dentro da responsabilidade dela e outros, e buscar outros, inclusive, né? Porque a gente pode também fazer um treinamento com as pessoas da assistência social, do CREAS, nas cidades onde não tem um centro de referência, os CREAS atendem, que são centros especializados da assistência social. Eu acho interessante o projeto do deputado quando a delegada Rose fala da questão de preparo do homem para o atendimento. A gente vive num país machista. A gente tem um comportamento... É claro, a delegada Rose ouviu muitas vezes isso, com certeza a deputada Sara, a doutora Ana, a Dulce, mulheres que queriam denunciar e chegavam na delegacia, o próprio delegado falou assim, o que aconteceu? O que você fez? Né? Para apanhar. Volta para casa. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, exatamente na formação desse delegado. Tem a questão dos juízes também, né, delegada Rose? Os mais velhos, principalmente aqueles mais tradicionais. A gente viu a pesquisa aí do IPEA mostrando exatamente que as pessoas acham ainda que a culpa é das mulheres por essa violência. Teve um erro crasso, mas independente, não poderia ter 1% de pessoas que achassem opinando isso, né? Mas a gente volta já já. Voltamos com a discussão hoje falando sobre a instalação de delegacias da mulher dentro dos distritos policiais, um projeto de lei da deputada Sara Munhoz, do PCdoB. A gente falou sobre o preparo do homem machista, principalmente, né, daqueles que têm uma visão totalmente retrógrada, né, que a gente não vê um desenvolvimento, né, deputada Sara, que não acompanham a evolução das mulheres, vamos falar assim. Isso também vem dentro do projeto, ou seja, na essência do projeto, preparar ou modificar esse comportamento machista? Olha, a questão é de essência mesmo. Então, você ainda encontra mulheres que treinam, que educam os seus filhos para serem os machos da casa e que, como ela apanha, é um modelo que ela perpetua frente ao filho. E isso vai dar continuidade, porque, assim, o modelo que eu tinha em casa era que meu pai batia na minha mãe e que isso era normal. Quer dizer, a violência acaba sendo vista de forma natural dentro de casa. Sim, isso dentro de casa. E o que me chama muito a atenção é a conversa que eu tenho tido com as mulheres nas reuniões em que eu vou na periferia, onde elas dizem assim para mim, mas, deputada, a senhora tem que dar um jeito, porque eu chego na delegacia, a delegacia está tão lotada que o delegado vira e fala assim para mim, essas coisas aí de mulher apanhar do homem, é coisa que é pequena, a senhora fez alguma coisa, então a senhora volta amanhã, porque tem coisa mais importante para passar pela frente. Então é a primeira coisa. A segunda coisa, o homem, às vezes, principalmente se não houver uma lesão corporal caracterizada, aí pronto, aí é que a queixa da mulher não vai para frente mesmo. A violência psicológica é mais difícil de ser provada. Não, e além de ser mais difícil de ser provada, na medida em que a mulher chega vulnerável, mais uma agressão de mais um macho só piora a situação. Então é por isso que nós estamos tentando. Entendo o que a delegada Rose coloca, que nós temos realmente falta de mulheres que estão aqui para defender mulheres. Então, na ausência das mulheres, vamos mudar o comportamento masculino. E mudança de comportamento, nós sabemos que não é da noite para o dia. E que, embora se coloque aqui que desde 1985 se trabalha o assunto, às vezes você vai usar 2, 3 décadas para fazer uma mudança comportamental. A gente tem algum modelo de atendimento à mulher vítima de violência no mundo, delegada Rose, que possa ser copiado, vamos dizer assim? Nós começamos esse trabalho. Foi aqui, foi na cidade de São Paulo, em 1985, no dia 6 de agosto, que começou, na minha opinião, o início das políticas públicas de mulheres com a criação da primeira delegacia da mulher, que foi a primeira no mundo. O mundo copiou o que se fez aqui em 1985. Então, eu me recordo que, na ocasião, eu fui convidada pelo consulado americano e fui aos Estados Unidos para conhecer um pouquinho dos equipamentos de atendimento à mulher. Os únicos equipamentos que existiam lá de atendimento à mulher eram as ONGs, né, que trabalhavam violência doméstica, e os abrigos.
um número enorme de abrigos que eu visitei. Então, as mulheres que sofriam essa violência iam para essas ONGs e de lá eram encaminhadas para os abrigos. Então, na realidade, institucionalmente, de lei, juridicamente falando, do atendimento à mulher vítima de violência, nós demos o exemplo aqui com a criação da primeira Delegacia de Defesa da Mulher. O que a gente percebe, as coisas vão mudando. São 30 e tantos anos, e aqui eu tenho a Ana Rita, a Dulce é mais do meu tempo, a gente está mais junta nessa fase desse começo, dessa batalha, dessa luta. A Ana Rita está começando, talvez já tivesse como advogada, mas ela é mais jovem do que a gente. Mas houve uma mudança, sim. Mas nós não conseguimos alcançar o patamar que a gente queria. Então, hoje, quando eu vou para as palestras, eu vou para os encontros com as mulheres, o que eu tenho pedido muitas vezes é que nessas reuniões os homens estejam presentes. Porque se nós não trouxermos os homens de bem e do bem para o nosso lado, para nos ajudar nessa luta, a conversar com os outros homens, usando aquele tipo de linguajar que um homem se entende melhor com o outro, dizendo, olha, bater na mulher é feio, cara, isso é covardia, sabe aquela coisa? Se nós não trouxermos isso para trabalhar conosco, não vai dar certo. A mulher sabe dos seus direitos, a mulher sabe da Lei Maria da Penha, a mulher sabe que tem abrigo, a mulher sabe que tem delegacia da mulher. Mas, então não é para ela mais que nós temos que falar. Claro, a ela nós temos que empoderar, principalmente, porque o grande problema da mulher ela não sai daquele ciclo de violência porque ela não tem autonomia econômica. Sem autonomia econômica, ela não tem o que fazer. Ela fica na dependência daquele homem. Então, nós temos que trabalhar na capacitação dela, no empoderamento dela. Mas a gente tem que trazer os homens para trabalhar junto conosco. A gente vê coisas muito pontuais, né? Eu lembro que todo mundo hoje tem rede social, participa, né? Navega pela internet. E a gente viu uma campanha contra a violência contra a mulher. E a gente viu muitos homens aderindo a essa campanha, mas de forma pontual. Eu tirando uma foto, homem que é homem não bate mulher. A campanha do Laço Branco. Do Laço Branco. Eu questiono essa pontualidade, doutora Ana, porque eu acho que tem que ser uma campanha sem tempo, né? Tem que ser feita todo dia, tem que ser feita com várias ferramentas de conscientização, levar para a escola, porque isso que a deputada Sara colocou do machismo começa na escola. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos... e os menininhos mexiam com a gente ia reclamar, aí a mãe falava assim, ó, segure suas cabras porque meu bode está solto. Verdade. Aí você fala assim, ó, meu namorado foi agressivo. Ah, ele pode ser agressivo com você que não pode. O que você fez? O que você fez? Então, falta vamos dizer assim, esse vício, esse círculo virtuoso de educar os homens a lidarem com as mulheres e vice-versa, né? As mulheres a lidarem com mulheres também. A sociedade brasileira é muito machista e patriarcal. Então, todos nós convivemos e somos criados dentro dessa realidade. Isso é o natural. Então, sair dessa ideia, pensar na igualdade de gênero, hoje é o diferente. Mas nós somos quase 52% da população brasileira, né? Fica uma coisa meio incoerente. Então, mas assim, o entendimento é que muita gente entende que a busca da igualdade de gênero é querer igualar o homem e a mulher. Como se a mulher fosse perder alguma coisa ou deixar de ser mulher nessa busca pela igualdade. Então, nesse sentido, até um preconceito ao movimento feminista. E, na verdade, é uma luta por iguais direitos, porque, infelizmente, hoje, apesar da gente ter galgado tem muitas deputadas, legislativo, executivo, judiciário, tem muitas mulheres. No entanto, a gente vê na iniciativa privada que as mulheres têm mais dificuldade de ascender dentro dos cargos, o salário é menor. Então, isso é muito naturalizado. Então, a gente tem que começar uma cultura de perpétua para mudar isso, e isso vai demorar muito tempo, muitas gerações,
Mas a gente também não pode deixar e permitir que as mulheres continuem sofrendo violência enquanto isso não se muda. Com relação a trazer os homens para nessa luta, a ONU esse ano lançou uma campanha que chama He for She. Então aquela atriz, a Emma Watson, que ela lançou e fez um pronunciamento justamente convocando os homens a lutarem também pelo fim da violência contra a mulher. E nesse sentido eu não sou contrária aos delegados ou escrivães, mas o que eu acho que tem que acontecer é a sensibilização, né? Porque mulheres e homens têm preconceito contra a violência de gênero. Mas a questão é, que mecanismos utilizar para essa sensibilização? Né? O que vai sensibilizar o homem ou o que vai sensibilizar a mulher com relação a isso, Dulce? É uma série de coisas, né? Então, eu acredito que, assim, numa articulação de ações que possa promover uma transformação cultural, porque nós temos uma cultura patriarcal de mais de 8.000 anos, né? Que nós aprendemos nas nossas religiões judaico-cristãs que papel de mulher é ficar em casa, ter filho, cuidar da casa, cuidar dos filhos e do marido, e que ao sair de casa ela está fora do papel dela, né? Imagino quanto a delegada Rose deve ter sofrido de preconceito ao ser a delegada, deputada. Pois é. Né? Então, a época. Eu acho que a gente precisa mudar a nossa cultura. E mudar a cultura significa discutir com as nossas religiões, discutir na escola, discutir nos meios de comunicação, porque hoje, infelizmente, os meios de comunicação é a principal forma de comunicação no país, que entra na casa das pessoas e entra com modelos, com estereótipos de mulheres que tem que ter o quadril não sei quanto, a cintura não sei quanto, ela tem que ser loira, mas ela precisa ficar com a boca fechada. Então, ela precisa ser uma mulher objeto. Então, é isso que os meios de comunicação estão apresentando para meninas e meninos. E as nossas meninas levam isso como modelo. Claro. A gente conversava da agressão, cada vez mais jovens mulheres estão sendo agredidas. Sim. Por quê? Estão começando a namorar mais cedo. E o modelo de namoro é o homem sendo o macho da relação, o dono da relação. E elas gostando. Porque então, o que ela diz é o seguinte, aceitando, né? Na nossa época... Às vezes não gosta, mas aceitam. Não, mas na nossa época, você começava a namorar e você colocava um vestido mais curto, um vestido mais justo, aí o namorado olhava assim, ai, não usa assim, porque aí você achava legalzinho, bonitinho, né? Gosta de mim. Que era alguma coisa, vamos dizer assim, que não causava nenhum dano, né? Hoje não. Hoje, o que ele faz? Quando ele não gosta de alguma coisa que a menina diz, ou que a garota diz, e eu digo, olha, a partir de 12, 13, 14, 15 anos, ele bate. E ela chega para as amiguinhas dela com o rosto todo machucado, e ela não chega triste ou dizendo que ele é ruim. Ela chega para as amigas e diz assim, ostentando aquelas marcas no rosto, como se fosse um troféu, e dizendo o seguinte, olha como ele gosta de mim. Ele até me bateu de ciúme. Então, veja, nós temos que voltar para o jardim da infância, para começar a falar de gênero no jardim da infância, porque senão não tem chance. Não, parece que é um retrocesso, né? Não, quanto mais se luta, mais a gente retrocede no comportamento. Acho que não há um retrocesso. Não vamos, nessa questão não vamos perder a esperança. Não vamos perder a esperança. Mas eu acho que, de fato, a gente precisa, sim, ter uma incidência grande na escola, na família, nos meios de comunicação, para a gente construir um olhar de respeito à mulher como cidadã, né? E isso não é uma coisa automática. Nós temos uma cultura que é racista, nós estamos descobrindo que o nosso país é racista, o nosso país é muito machista e não são os homens que são machistas, é a nossa cultura que é machista. Então, quando foi feita a Lei Maria da Penha, teve juízes que questionou a constitucionalidade da lei. Eles queriam manter a 9.099, né? Exatamente. Então, são juízes, não são pessoas comuns. Sim. Né? Assim como a gente tem juízes que não querem dar medida protetiva. Né? Tem pessoas, tem autoridades que não reconhecem o relato da mulher, não reconhecem a palavra da mulher com
como um relato válido para fazer um boletim de ocorrência. E a Lei Maria da Penha, ela tem 5 tipos de violência, a violência psicológica e a moral e a patrimonial são mais difíceis da mulher provar. Sim. Mas elas foram para a lei porque, de fato, essas violências acontecem. Então, nós temos um processo cultural que precisa ter um envolvimento de toda a sociedade, né? E temos um aparato legal, que é a Lei Maria da Penha, que são as delegacias, que são os centros de referência, a defensoria, o Ministério Público, que também faz parte dessa rede de serviços que estão aí se aperfeiçoando. Então, assim, as delegacias, a gente precisa, sim, de ter mais delegacia, mas nós precisamos também preparar esses profissionais para acreditar na palavra da mulher. Né? Agilizar, a gente está falando de atendimento de violência, mas quantas pessoas esperam para um atendimento, por acreditar exemplo? na palavra da mulher, atender com celeridade, né? E também utilizar a rede, né? Então, assim, a delegacia está sem um carro, isso acontece, né? A delegacia está sem um carro para buscar a mulher, aciona o carro da Guarda Municipal, o carro vai, ou então aciona a Polícia Militar, mas essa uma rede integrada, claro. Uma rede integrada. Né? E quando há colaboração e disposição, essa rede funciona muito bem. Mas nós temos que nos preparar, não só as pessoas que estão atuando na delegacia, mas todos nós e todas nós precisamos nos preparar para conviver respeitosamente com as mulheres, com as pessoas negras, com as pessoas homossexuais. Nós temos que mudar a nossa cultura. Eu vou para um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero saber como é que essas mulheres chegam à Defensoria Pública. Como é que a Defensoria Pública também recebe essas mulheres. A gente volta já já. Voltamos com a discussão hoje falando sobre a ampliação do atendimento à mulher vítima de violência nos distritos policiais. Eu deixei uma pergunta para a doutora Ana, minha xará. Como é que funciona o trabalho da Defensoria Pública? A mulher busca ela pede ajuda à Defensoria Pública nesses casos? Hoje em dia elas têm sim procurado a Defensoria Pública. A Defensoria tem começado com os atendimentos especializados. Então, a gente passou a atuar em alguns juizados de violência doméstica que existem aqui na capital. Além disso, mantemos um convênio com a Secretaria de Política para Mulheres da Prefeitura para atender nos centros de referência e centros de cidadania da mulher. O atendimento ele consiste em acolher a mulher, verificar suas demandas jurídicas, dando prioridade às questões urgentes, então são as medidas protetivas, né, para retirar a mulher daquela situação de risco, acionando a rede, abrigando se necessário. E, posteriormente, a gente faz o atendimento das outras demandas associadas, que muitas delas depois terão que fazer ação de guarda para regularizar a situação dos filhos, pedir alimentos, divorciar. Mas a gente tem priorizado e felizmente já conseguimos inserir dentro da própria Defensoria Pública normas que consideram que o atendimento à mulher em situação de violência é prioridade na Defensoria. Mas agora, doutora Ana, a gente vê o advento da Lei Maria da Penha, vê essa evolução no combate à violência contra a mulher, mas a mulher pensa o seguinte, mesmo com a Lei Maria da Penha, o número de condenados é muito pequeno. Então a mulher fala assim, o que a Lei Maria da Penha veio fazer? Se a pessoa, eu denuncio, ele vai preso, não é condenado, volta para casa. Por que esse número tão pequeno ainda de condenações, mesmo comprovada essa violência? É isso que a mulher questiona. Ela não confia que o seu agressor vai ficar atrás das grades, por exemplo. Então, de fato, o número é assustador. 8%, se não me engano, não é isso, delegada Rose? Verdade. 8% dos agressores foram condenados. Ana Rita, me permita. A gente não pode pensar pura e simplesmente, olha, eu quero que o homem fique preso. Porque fique você sabendo que uma grande parte dessas mulheres que tomam a iniciativa de fazer a sua denúncia, que vão até o fim, na realidade, muitas delas não estão querendo ver o pai dos filhos dela atrás das grades. Justamente.
Não é isso que elas querem. Elas querem que ele deixe de ser violento. Sair, não é que ele deixe de ser violento, então elas querem sair da violência em que elas estão vivendo. E à medida em que ele percebe que a lei existe e que ele ficou 2 dias, 3 dias, 1 semana ou 15 dias atrás das grades, e se ele não deixá-la em paz para que ela assuma a vida dela da maneira que ela quiser, ele pode voltar atrás das grades, isso aí já é importante, já serve para que ele mude o comportamento dele e a deixe. Ou eles voltam e ficam bem e ele não faz mais nada, ou então ela assumiu que ela quer mudar a vida dela, ela encontrou ajuda, está sendo capacitada, está indo embora com os filhos e ele também fica com medo de se aproximar. Eu acredito. Os casos, não é isso? Os casos de que você veja assim, esses homens que realmente vão para matar ou vão para fazer, eu não estou dizendo que são poucos, mas comparado ao número de denúncias de violência que chegam às delegacias e que nós temos nas estatísticas, eles são mínimos. Não deveria ter nenhum, mas eles são mínimos. E estes, com Delegacia da Mulher 24 horas, com Defensoria 24 horas, com Ministério Público 24 horas, com medida protetiva, com policial, com tornozeleira, eles vão lá e vão matar. Por isso que eu acredito que é muito importante a gente não esquecer desse homem. Então, de fato, a gente entende que a responsabilização do agressor é muito importante. E essa responsabilização equivale sim a uma condenação. Por mais que ele nem seja preso efetivamente, porque o sistema carcerário também não vai trazer para ele, né, nenhuma mudança de comportamento, sim, mas uma responsabilização, até porque a maioria dos agressores são pais de família, nunca tiveram antecedentes criminais, então ser responsabilizado criminalmente já vai trazer para ele uma consequência. No entanto, a gente não pode reduzir a Lei Maria da Penha a uma lei, né, exclusivamente sim, criminal. Sim. Né? Então a gente tem que pensar que essa mulher, de fato, a intenção dela não é ver ele atrás das grades, isso não é o objetivo dela ao chegar e procurar ajuda. Ela quer sim sair daquela situação, romper com aquele ciclo que muitas vezes existia há anos. Então, eu acredito que... Mas muitas vezes a segurança dela está na prisão do marido. Sim, a gente acabou de falar dúvida das medidas protetivas que a medida protetiva é uma alternativa à prisão. E se caso ela seja descumprida, há sim essa possibilidade dele ser preso. Mas, doutora Ana, às vezes pode ser tarde demais. Como foi o caso da cabeleireira, como foi o caso da outra, como foi o caso da outra. No caso da cabeleireira, parece que ela tinha sido oferecido a ela um abrigo e ela não quis ser abrigada porque ela queria continuar trabalhando. Ela confiou na medida protetiva do também. A medida protetiva, aqui em São Paulo, uma solução que foi adotada aqui na Prefeitura de São Paulo foi um programa chamado Guardiã Maria da Penha, que é muito pequeno ainda, que é piloto, porque nós não temos efetivo na Prefeitura para fazer a cobertura de toda a cidade, mas o Ministério Público informa para a Guarda Municipal as mulheres que estão com medida protetiva, os guardas, de posse disso, entram em contato com essa mulher e perguntam para ela se ela quer que eles passem na frente da casa dela, que eles façam ou entrem na casa dela, conversem, veja como que o agressor que está sob medida protetiva, se ele está se aproximando da casa ou não. Então, esses guardas, são 20 guardas, 10 casais, que fazem isso no centro de São Paulo, articulado com o Fórum da Barra Funda. Nesse momento, a gente está conseguindo fazer articulado com o Fórum da Barra Funda no centro. Isso tem significado, por exemplo, que essas mulheres passaram a procurar o centro de referência para passar pela psicóloga, para se incorporar a programas sociais e tal. Eu cito o caso da cabeleireira, que é o mais conhecido, mas eu tenho uma amiga que teve um problema com um companheiro e que tinha medida protetiva e às vezes ela estava no lugar e ele aparecia do nada. E ela procurava e falou, o que eu faço agora? Sabe qual é o grande erro? Quando há descumprimento de medida protetiva e a mulher vai à delegacia reclamar que ele deixou de cumprir a medida protetiva, o que acontece? O que se faz? Se faz um boletim de ocorrência de ameaça. E não é ameaça. Tem que se fazer um boletim de ocorrência de descumprimento de medida judicial. Porque ele está desobedecendo a uma ordem do juiz.
E eu digo para você, se fizer o descumprimento de ordem judicial, encaminhar o pedido de prisão preventiva, não há juiz, por mais machista que seja, que negue essa prisão preventiva. Porque ele não está... o problema desse agressor não foi contra a mulher, foi descumprir uma ordem dele, juiz. Então, na realidade, a maior parte das vezes, quando você faz esse boletim de ocorrência, você faz de ameaça. E não é ameaça, é descumprimento de medida judicial. Outro problema importante é a questão da própria polícia não saber se o agressor foi intimado da decisão da medida protetiva. A própria desinformação da mulher, deputada Sara. Como é que a mulher vai saber? Mas a mulher tem que ser notificada pela justiça. Não, eu sei, doutora, de que ela mas tá nesse caso, delegada Rose, por exemplo, a senhora deu o exemplo, tem que chegar e fazer isso. Muitas vezes a mulher não sabe que atitude tomar. No caso do descumprimento de uma medida protetiva, por exemplo. E por isso a importância da rede. A né? mulher, ela não pode... A gente sabe, a senhora é delegada, a Dulce trabalha com isso, a Ana Defensoria, a deputada Sara, eu sei. Mas a mulher fala, mas e agora? Olha, Ana, quando a medida protetiva ela é dada judicialmente, a mulher é cientificada disso, e quando ela é cientificada de que se ele não cumprir, ele pode ir para a cadeia e que ela deve procurar a delegacia. Porque é o mínimo possível então, que se faz. Nesse sentido, é que, assim como aqui em São Paulo a gente teve essa iniciativa, já também seguindo o exemplo de outros estados, outros municípios, que têm recorrido a isso, né? Patrulha Maria da Penha no Sul, né? Tem o Botão do Pânico no Espírito Santo. São medidas que apoiam essa radicais, mulher. Né? Eu teve movimentos de mulheres que são vítimas de violência, que elas usam até o sprayzinho de pimenta, o choque. Mas como forma de defesa. Mas essa questão do Botão do Pânico, a tornozeleira e tal, o Guardião Maria da Penha, são medidas que as próprias instituições públicas estão articulando esforços para oferecer para a mulher que denunciou que ela tenha essa segurança. Então, é isso que eu estou dizendo, a gente precisa ter ações para mudar a cultura, e aí é na escola, é em casa, é na igreja, é na televisão, é no clube, é no futebol, e também ter ações das instituições públicas articulando esforços. Agora, o caminho não é curto. Não é fácil. Eu sempre gosto de cutucar a delegada Rose, porque ela vem... tem que ser feito, né, deputada Sara Munhoz? A sua iniciativa é um passo também. Então, mas uma coisa que nós estamos aqui muito focadas está na relação homem-mulher dentro da residência. E é isso aqui que nós acabamos dissocando. Mas, quando eu pensei em descentralizar e aumentar esses pontos de referência, eu também pensei em alguns outros casos. Por exemplo, estupro. A pior coisa que tem é a mulher que foi estuprada chegar dentro de uma delegacia, onde só tem homem, que acha que enquanto para ela era estupro, para o outro só foi uma relação sexual um pouco mais apimentada, e essa mulher fica numa situação de acuamento. Eu estou falando também de mulheres idosas que são violentadas por filhos e por familiares e por outras pessoas. Então, eu não estou pensando na delegacia da mulher só na relação homem-mulher, como fala, machismo versus a submissão feminina. Eu estou pensando em outras situações, em outras formas de violência. Eu estou pensando em pessoas que, embora sejam homens e se sintam na fragilidade de mulheres que querem ter um espaço que, além de entendê-los como homem, entenda-os como mulher, dentro de uma fragilização tal que ele precisa ser ouvido e atendido com outro ouvido, com outro olhar e com outro sentimento. Agora, deputada, você tocou num ponto, eu vi também outra matéria dizendo que a violência sexual contra mulheres mais velhas aumentou consideravelmente. Olha onde a gente vai parar. A gente falou das meninas precoces, né, apanhando dos namorados, mas as mulheres mais velhas também. Mas por causa dessa submissão, delegada Rose, ou outros fatores influenciam nisso? Eu acho que aí, infelizmente, nós temos que reputar mais uma vez a droga. Infelizmente. O que acontece? Os netos com avós,
né? As pessoas de dentro da casa com as mulheres mais velhas, e a hora que se prende, porque normalmente se prende, graças a Deus, vai se verificar que ele estava drogado, a maior parte deles totalmente drogados, sob o efeito total da droga. Absurdo. E estão fazendo isso. Não que também não tenham esses outros, né? Claro, Que a gente já teve casos aí Uhum. de pessoas que foram assaltar, de bandidos que entraram para assaltar, estuprar uma mulher de 60, 70 anos. É um absurdo. E não estavam drogados. Eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para cada uma das minhas convidadas para as considerações finais. E o recado, acho que sempre denuncie. Não tenha medo de denunciar. O 180 foi criado exatamente para fazer esse encaminhamento à mulher vítima de violência, para que ela não seja mais vítima de violência. Então vamos acreditar nesse nosso aparelhamento e esperar que os governos invistam mais nessa questão. Doutora Ana, muito obrigada. Seu recado final. Obrigada. Eu queria agradecer a Ana. E eu queria dizer para as mulheres que procurem sim as delegacias, procurem os centros de cidadania, os centros de referência, nos municípios em que esses equipamentos não existem. Procurem os CREAS ou CRAS, tentem se informar sobre os seus direitos, busquem o atendimento da Defensoria, OAB, Ministério Público. O importante é a mulher, né, se munir desse poder, dessa lei muito importante que a gente tem, para conseguir romper esse ciclo de violência, que ele normalmente, né, persiste e vai se agravando. E confiar. Eu acho que ela tem que confiar na lei, confiar na justiça e procurar, sim, os equipamentos que a vão fortalecer para ela conseguir alcançar esse objetivo. Não foi à toa que essa luta começou em 1985, né, delegada Rose, seu recado final. Olha, eu concordo com tudo que a doutora Ana Rita disse, mas eu queria falar mais. Eu gostaria muito, muito mesmo, e eu tenho feito disso uma luta no meu trabalho, de trazer para junto de nós, mulheres que lutamos contra essa violência, os homens de bem e do bem, para que a gente juntos, em parceria, consiga trabalhar um pouco melhor essa situação de violência, principalmente de violência doméstica. Eu acho que à medida em que os homens se juntarem a nós e se juntarem para valer, e as mulheres também adquirirem essa coragem maior e acreditarem, o melhor, mais do que tudo isso, o problema não é você chegar à delegacia e achar que você vai sair de lá com o seu problema resolvido, amarradinho com laço cor-de-rosa. Não, está começando aí a sua situação de tentar resolver o seu problema. Mas queria deixar essa mensagem, trazer para junto da nossa luta, trazer para a nossa luta os homens de bem e do bem, para que a gente consiga um resultado melhor daqui para frente. Eu quero agradecer também a Dulce. Dulce, seu recado final. Olha, eu acho que a gente teve um sucesso grande com a conquista da Lei Maria da Penha, que ela identifica a violência contra a mulher como uma questão cultural, porque a mulher é considerada um ser ainda inferior na nossa sociedade. Então nós temos que suprir esse pensamento, nós temos que mudar esse pensamento e olhar para as mulheres como cidadãs. E a iniciativa de ter uma delegacia da mulher, eu acho importante, desde que essa delegacia atue com base na Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima, um instrumento muito importante para a gente. Então, a gente tem que garantir que essa lei ela se efetive no cotidiano, né? E também nos preparando a todos, homens e mulheres, para que a gente tenha uma sociedade sem discriminação, e com respeito a todas as pessoas. É só pegar o exemplo da Maria da Penha, veja, ela teve que chegar para começar essa luta, né? Deputada Sara, seu recado final, muito obrigada pela possibilidade de debater esse tema. Eu acredito que a humanização dos equipamentos públicos que vão fazer a defesa da pessoa que foi vítima de violência é o grande caminho. E por isso que eu acredito que existe a possibilidade de toda a delegacia ser um centro de referência onde a mulher ou a pessoa vítima de violência possa fazer a sua queixa. Eu acredito nisso e peço, mulheres, unamos-nos, homens de bem, venham para o nosso lado. E homens que também se sentirem vítimas de violência de mulheres, também venham para o nosso lado, porque a gente só quer resolver o assunto. Quero mais uma vez agradecer a doutora Ana, a deputada Sara, Dulce, delegada Rose. Quero agradecer a você, o Em Discussão vai ficando por aqui.
Nós temos um encontro no próximo programa. Grande abraço e até mais.